Shabbat Shalom. Obrigado, querido amigo, querida amiga, por abrir a porta do seu lar e nos receber, por compartilhar conosco neste santo dia memorial da criação, esse sinal entre Deus e os filhos de Israel, seu povo, esses momentos preciosos. Nos diz a palavra de Deus: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Nos diz o salmista Davi: na sua lei medito de dia e de noite, e são todo o meu prazer. As Escrituras nos ensinam a importância de estarmos conectados com Deus em todos os momentos da nossa vida. Shabat é um dia especial, que traduzido do hebraico significa descanso. Descanso para trazer à memória o que Deus formou, esse mundo que Ele criou e colocou nas mãos do homem para que o dominasse. Sabemos que não foi assim, porque o homem acabou cometendo o pecado e perdendo o domínio que outrora tinha, mas que esse domínio há de ser resgatado. O primeiro Adão, mediante a desobediência, trouxe a morte, está escrito em Romanos: em Adão todos morrem. Por outro lado, na carta de Coríntios, Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo diz: em Cristo todos serão vivificados. Os que morreram em Cristo, as primícias, cada um por sua ordem. Primeiro ele, que ressuscitou num corpo incorruptível. Depois, os que nele dormem ressuscitarão ao toque da última trombeta na sua vinda. Diz Apocalipse capítulo 11, verso 15, e fala Mateus capítulo 25, verso 31. Quando Yeshua vier, ele vai se assentar no trono da sua glória e dar início ao reino de restauração do planeta Terra, quando o homem, pela misericórdia de Deus e a sua benignidade, voltará a ter domínio, assim como Adão tinha domínio de toda a criação nos tempos do Jardim do Éden. A paraxá dessa semana, Metzorá, diz respeito ao poder da contaminação. Está em Levítico capítulo 14, verso 1, até Levítico capítulo 15, verso 33. Nós vamos ler alguns versos de Levítico 14, que diz assim. Verso 34 do capítulo 14. Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa para a terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado, e depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, eis que, se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechá-la-á por 7 dias. O que esse texto nos chama a atenção? Mais o verso 46 e 47. Aquele que entrar na casa, qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa, lavará suas roupas, e o que comer em tal casa, lavará suas roupas. Esse texto nos chama a atenção para o poder da contaminação. Ora, a Escritura nos fala a respeito de uma casa contaminada por enfermidade. Isso quer dizer que não é somente o corpo físico que pode estar contaminado, mas o ambiente. Por isso, o tema desta pequena conversa que teremos é o poder da contaminação. Nos diz aqui o texto que o sacerdote avaliaria a casa, e se a casa estivesse contaminada, ela ficaria fechada por 7 dias.
Somente com o aval do sacerdote poderiam retornar para casa aqueles que eram seus proprietários. Se qualquer noutro período alguém entrasse na casa estando ela contaminada, a própria pessoa se veria contaminada. É por isso que nos fala a Escritura, por exemplo, em Yom Kippur, que é o dia 10 do mês 7º, que o sacerdote, quando fazia sacrifício, ele sacrificava por si, ele sacrificava pelo povo de Israel e ele fazia sacrifício pelo tabernáculo. Por quê? Porque os pecados do povo de Israel acabavam ficando no tabernáculo. E pelo próprio tabernáculo, o sacerdote também faria um serviço expiatório ou de purificação, porque o tabernáculo é o espaço físico da santidade, onde Deus se manifestava, inclusive em Yom Kippur, numa nuvem sobre o propiciatório, no segundo compartimento deste santuário. O que isso quer dizer? Algo muito interessante. O livro de Salmos, capítulo 1, nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A Brit Hadashah, nas cartas de João, nos diz que impiedade é a transgressão da lei, a transgressão da Torá. Então é bem-aventurado o homem que não anda junto daqueles que transgridem a lei de Deus. Essa é a interpretação coerente. Que não se detém no caminho dos pecadores, ele passa por onde tem os pecadores, mas ele não se assenta na roda dos escarnecedores e no meio daqueles que praticam a transgressão e não amam a Deus. Por quê? Porque isso pode contaminá-lo. A semelhança da casa que deveria ser vista pelo sacerdote, na qual ninguém deveria adentrar para não se contaminar com as impurezas existentes naquela residência, igualmente o homem que não tem discernimento do que seja santidade, ele corre o sério risco de se deter num caminho dos homens que praticam a iniquidade e não observam a lei de Deus, a Torá, a roda dos escarnecedores. Quantos há que, às vezes, por descuido, acabam ouvindo palavras pejorativas ou uma piada de mau gosto, que não é condizente com o testemunho de quem serve a Deus ou busca dar testemunho da verdade? Quantos há? Isso não é incomum. E o salmista diz que aquele que não para na roda de um escarnecedor, não se detém no caminho dos pecadores, é um bem-aventurado. Onde está o prazer do homem que serve a Deus? O livro de Salmos fala disso. O seu prazer está na lei do Senhor, nos seus mandamentos, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que isso? A lei de Deus é uma referência para a nossa conduta. O Eterno fala na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 5, por exemplo, verso 11, diz assim: Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, mesmo irmão, hein, veja lá, for imoral, ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Não vos associeis. É o que diz Salmos capítulo 1. O nosso prazer, como quem não somente busca a santificação, mas levar luz a tantas pessoas que ainda vivem na escuridão, deve ser
transmitir a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que os homens se percam, mas que encontrem a salvação nos méritos de Yeshua, nosso Mashiach. No entanto, para que isso aconteça, algo é necessário. Yeshua disse: aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, o amor promove a obediência. Não é a obediência que promove o amor, mas o sentimento de coração é o que leva o homem de maneira natural à obediência da palavra de Deus. E quando o coração é movido à obediência, à santidade, se cumpre o que está em Salmos capítulo 1. O homem medita na lei do Senhor de dia e de noite. E a meditação na lei do Senhor, em tudo o que vem de Deus, constitui todo o seu prazer. A realidade dos fatos é que Deus nos ensina o que é bom, o que é apropriado, o que é kasher, o que é adequado. E é por isso que a prece Shema, das mais importantes das preces do povo de Israel, eu diria a mais importante, diz: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Ve'ahavta et Adonai Elohecha Bechol Levavecha. Ouve, Israel, o Eterno é vosso Deus, o Eterno é um. Amarás o Eterno de todo o vosso coração. Porque quando existe sentimento na dedicação e na busca pela santificação, repito, não para que nos vejamos como melhores, mas para que sejamos luz, nós teremos então dentro de nós a capacidade, que igualmente vem de Deus, de transformar o amor em obediência natural. É por isso que todo homem que ama a Deus voluntariamente e anda nos seus caminhos, entende os mandamentos como algo precioso, não somente a ser praticado, mas a ser vivido em todos os momentos da vida. E este é o objetivo de um israelita. Esta é a meta de um israelita. Mais que isto representa o desejo do coração de todo aquele que entende que amar a Deus constitui um dever precioso. Obrigado uma vez mais a PIB, a todos vocês que nos prestigiam, que abrem o espaço para nós, que nos gratificam com esta oportunidade, que Hashem, o Deus eterno, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, possa abençoar a cada um de vós. Shalom Aleichem, Lehitraot. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.